o poder da confiança. Salmo 40, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Vou repetir: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Pode ficar à vontade, se assente por gentileza. Esperar para o homem é demorar, esperar para Deus é confiar. Esperar para o homem é demorar, esperar para Deus é confiar. A falta de confiança destrói os principais relacionamentos, desde um casamento, uma família, um governo, uma grande empresa, uma igreja. A confiança é a base de qualquer relacionamento. Não é diferente em relação ao nosso relacionamento com Deus. Por isso, para Deus, esperar é confiar. Esperar em Deus não é como se você estivesse na fila de um banco aguardando para ser atendido. Não. Esperar para Deus é você esperar confiadamente, ou seja, não basta esperar, precisa ser com confiança. E muitas vezes o esperar, essa espera, não se trata de uma demora, mas se trata de uma prova de Deus para a nossa fidelidade, com a nossa fidelidade e com as nossas ações e as nossas reações. Quando nós esperamos em Deus, nós estamos declarando publicamente a nossa dependência dele, de que nem tudo na vida nós podemos resolver, nem tudo na vida está ao nosso alcance, nem tudo na vida nós temos o controle. Quando nós esperamos em Deus, nós estamos admitindo que existem coisas que nós somos completamente dependentes dele, e se não for ele, não tem como encontrarmos solução nesta vida. Quando Deus não fala, a melhor coisa a se fazer é nada. A melhor coisa a se fazer é esperar em Deus, porque confiança é a base do relacionamento de um homem e de uma mulher com o Todo-Poderoso, um relacionamento com Deus. O próprio Davi, no Salmo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós nos gloriamos no nome do Senhor. Basta você perceber que a grande maioria dos relacionamentos que estão em crise o estão pela falta da confiança. Basta você perceber que eles estão abalados porque a confiança foi quebrada. Quando a confiança é quebrada, a tendência é insegurança, a tendência é ter um medo de sofrer novamente uma quebra de confiança. A imaturidade, a carnalidade, a infantilidade, o vitimismo, o egoísmo, a sensibilidade extrema, a hipocrisia, o pessimismo, o ego inflado, tudo isso faz com que a confiança de Deus em nós diminua. Veja o que o Senhor Jesus disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos: vós estivestes comigo nos momentos mais difíceis. O meu Pai me confiou um reino, e eu confio esse reino a vocês. Você vai encontrar essa passagem em Lucas 22, versículo 29. Jesus confia o reino de Deus aos seus discípulos. Basta você perceber através desse texto que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de confiança. Quando nós aprendemos a confiar em Deus e demonstramos a Deus que somos confiáveis, nós estaremos aumentando o nível de profundidade no relacionamento entre nós e Deus. Se eu perguntasse para você agora, se você confia em Deus, você diria provavelmente que sim. Sim, pastor Fabrício, eu confio em Deus. E eu te pergunto, então, por que estás preocupado? Por que andas preocupado? Se você confia em Deus, você tem a convicção de que o amanhã pertence a Deus e que a sua vida e a sua família está nas mãos daquele que você confia, que é o Senhor Todo-Poderoso.
Quando nós estabelecemos as bases dessa confiança, nós começamos a perceber que quebrá-la é um perigo muito grande, e o salmo aqui, escrito por Davi, nos faz lembrar do seu antagonista, Saul, alguém que quebrou a sua confiança em relação a Deus. Deus não confiava nele e ele não confiava em Deus. No momento em que ele perde definitivamente o reino, o trono, foi quando ele oferece um sacrifício, porque a nação estava para entrar em uma guerra. Os soldados só entrariam se Deus respondesse através de um sacrifício, e quem poderia oferecer esse sacrifício seria apenas Samuel, o profeta. Ele demora um pouquinho, como eu disse para você, Deus nunca demora, ele está só provando você. Ele demora só um pouquinho, e a pressão dos soldados em cima de Saul faz com que ele mesmo vá lá e ofereça o sacrifício. E assim que ele termina de oferecer o sacrifício, aparece o profeta Samuel dizendo: por que fizestes tal coisa? E aí nós vemos então umas expressões mais doloridas que nós podemos encontrar na palavra de Deus, quando o profeta diz que o trono dele seria confirmado para sempre, mas porque ele agiu de forma nécia, sem confiança em Deus, ele perdeu o trono. Deus fez intencionalmente um teste com ele para provar para o profeta Samuel, para a nação, aquilo que Deus já sabia, que Saul não era confiável e de que Saul não confiava em Deus. Ali Samuel, que lutava sempre para manter o trono de Saul, percebeu realmente que Deus estava certo e que Saul não era uma pessoa confiável para dominar sobre o povo de Israel. E a ideia é essa: Deus precisa de alguém que ele confie, para que possa representá-lo diante de toda a nação, governando o seu povo. Não podia ser qualquer pessoa, porque o processo de seleção de Deus para levantar uma pessoa envolve confiança, e Deus sabia que Saul não seria essa pessoa. E quando então Saul é rejeitado, Deus escolhe alguém segundo o seu coração, alguém que ele confiaria o seu povo e aquela nação. Então, nesse processo de confiabilidade, Saul é rejeitado e Davi é aprovado. Davi também quebrou a confiança de Deus em alguns momentos, não se engane. A diferença é que, ao invés de criar desculpas para a sua quebra de confiança, como fez Saul, Davi admitia a responsabilidade dos seus atos. Ele se redimia com Deus através de um arrependimento genuíno e profundo, e alcançava de Deus a restauração da confiança que ele havia quebrado. Deus é o maior interessado em restaurar a confiança entre os relacionamentos com seus filhos. O maior interessado em aprovar os seus filhos é Deus. Ele quer dizer a todos os seus filhos: eu confio em você. Ele quer dizer a todos os seus súditos: eu confio em você. Mas ele também quer ouvir de cada um de nós: Senhor, eu também confio no Senhor. Eu também confio em Ti. Quando você é confiante em Deus, você espera. Você tem paciência, você tem longanimidade. Frustração, impaciência, desânimo são sintomas de dúvidas e não de confiança. Quanto mais você aprende a esperar em Deus, mais você constata que Ele é confiável. Quem é confiante em Deus sabe que não precisa se preocupar com as respostas, não precisa se preocupar com o que Ele está fazendo e quando Ele fará, porque esse é o papel dele. A sua confiança está que Ele fará, e não no tempo em que Ele fará. O filho de Davi, Salomão, disse assim: há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Não queira apressar os ponteiros do relógio do tempo para que você venha alcançar algo em Deus ou fora de Deus, ao invés de esperar. Foi o que Saul fez. Tentou apressar os ponteiros do relógio do tempo para que pudesse obter uma vitória. O nível de sua confiança para alguém
é que vai determinar a profundidade ou a intimidade que você tem com ela, e com Deus não é diferente. Davi era um homem que sabia esperar em Deus, mas esperar confiadamente. Não esperar como se estivesse na torcida, que quem sabe Deus vai fazer, ou será que Deus vai fazer. Ele esperava confiadamente, ele tinha convicção, ele tinha certeza absoluta de que o seu Redentor entraria em favor dele em qualquer batalha. Isso é confiança, isso é um relacionamento baseado em confiança. E a grande pergunta é, nós sabemos que Deus é confiável, mas a grande pergunta é, e você? Deus pode confiar em você? Assim como no caso de Saul, nós temos que aprender que as nossas desconfianças em relação a Deus, ou se nós não demonstrarmos a Deus que também somos confiáveis, promessas são sacrificadas. Samuel disse, o seu trono seria estabelecido para sempre, mas porque você não soube esperar, porque você não soube confiar, agora está sendo retirado de você, e não vai sobrar para nenhum do seu descendente um trono. O fato é que realmente nenhum descendente de Saul sobreviveu. Saul admite que ia inventar as desculpas de que estava sendo pressionado pelo povo. E quem é que nunca passa por pressão? Nós somos pressionados todos os dias. Somos pressionados pela conta que vai vencer. Somos pressionados pela compra que precisamos fazer para abastecer a nossa casa. Somos pressionados pela mídia, somos pressionados por este mundo. E agora estamos sendo pressionados por um vírus. Saul se corrompeu em um momento de pressão muito grande e não soube confiar em Deus. Mas será que nós também somos confiáveis em momentos de dificuldades, em momentos de pressão, em momentos que nós estamos sendo atacados por todos os lados? Será que Deus pode confiar de que a nossa fé vai permanecer inabalável, de que nós não retrocederemos em nossa fé, em nossas alianças com Deus? Porque as desculpas de Saul não são muito diferentes das desculpas que nós podemos inventar hoje e criar hoje. Quem sabe o medo tem dominado a sua vida e tem abalado a sua confiança em Deus, e isso é terrível. Porque Saul, pressionado, sentiu medo de perder o seu exército e ir para a batalha e ser derrotado. E o medo de perder sempre rouba de nós a vontade de ganhar. E nós só temos vontade de ganhar quando somos confiantes naquele que nos dá a vitória. A nossa vitória não vem através dos nossos braços, não vem através da nossa sabedoria, não vem através das nossas forças, não vem através das nossas riquezas. Se nós tivermos que nos gloriar, nós nos gloriaremos no braço forte do Senhor e saber que Ele faz justiça e juízo nesta terra. E ao invés dele admitir que sem autorização e por causa da falta da confiança ele teve medo e por isso ele errou, ele quis inventar uma desculpa para demonstrar uma certa independência. Ele quis agir por conta própria e não segundo a vontade de Deus, e não segundo o desejo de Deus. Homens e mulheres que hoje são filhos de Deus estão sujeitos a cair do mesmo erro. Deus sempre lida com os nossos pecados, nossos erros, nossos fracassos com muita maestria. Deus tem uma habilidade muito grande de exercer misericórdia diante dos nossos fracassos, diante dos erros que nós cometemos, quando nós admitimos com muita humildade que nos precipitamos e que erramos. E por causa disso nós aprendemos. Quantas vezes você já se precipitou na sua vida e por isso as consequências você tem sentido até hoje? Uma compra que não era para ter feito, uma amizade que não deveria ter sido estabelecida, uma aliança de sociedade que não deveria ter sido feita, uma palavra que você lançou que não deveria ter sido lançada, se precipitou. Então, o que nós devemos fazer é demonstrar como Davi arrependimento diante de tais atitudes e dizer a Deus: Senhor, me precipitei nas minhas atitudes, me precipitei na aliança que eu fiz, me precipitei, Senhor, em comprar o que eu não devia, de vender o que eu não devia, e hoje estou sofrendo as consequências. O grande erro de homens e mulheres nos dias de hoje continua sendo o mesmo de Saul: não aprender a confiar em Deus, e também não ser confiável para Deus. E nós não podemos colocar desculpas nas circunstâncias.
Todos nós já estivemos em apuros, todos nós já nos envolvemos em situações que precisamos de auxílios e nos sentimos forçados a agir por conta própria. Mas a palavra que eu quero trazer ao teu coração nesta noite é que você tem um Deus que tem um braço forte e que tem poder para te salvar, tem poder para te livrar, e quando você clama pelo nome dele e espera confiadamente por ele, ele ouve o seu clamor e ele socorre você em tempo certo. E o tempo certo está chegando na tua vida. Não é tempo de precipitar, é tempo de esperar confiadamente, porque o teu Redentor, o teu Deus, o nosso Deus, já está com uma provisão preparada para a sua vida e para a sua família. Aleluia. A verdade é que ser confiável e confiar em Deus são segredos para uma vida abundante. Como eu disse para vocês no começo, nenhum relacionamento sobrevive sem confiança. Você entregaria algo de valor nas mãos de uma pessoa que você não confia? Deus também não. Nas mãos de alguém que já demonstrou ser desleal com você através das suas atitudes? Deus também não. Este é o cenário. Deus quer estabelecer alguém para governar o seu povo e precisa de alguém com confiança. A verdade é que a espera são provas, são testes. Prova o nosso caráter, prova a nossa capacidade de confiar em Deus mesmo nos momentos mais difíceis e terríveis da vida. Que ao invés de nós sairmos por aí lamentando, gritando, chorando e reclamando, nós podemos gloriar no Senhor sabendo que nós já passamos por outras batalhas na vida, que nós também imaginávamos que não sobreviveríamos, mas estamos aqui. A fidelidade do Senhor pode ser notada através da sua existência. Você está vivo, respirando, provando que você já superou muitas batalhas e que você não precisa se precipitar. Uma frase você tem que guardar no teu coração, e a frase é esta: Deus jamais deixará você esperando demais, a menos que seja benéfico para você. Deus jamais deixará você esperando demais, a menos que seja muito bom para você. Como eu disse, não queira apressar os ponteiros do relógio do tempo para obter algo que Deus sabe a hora certa de derramar na sua vida. Quando Deus levanta alguém em uma geração, Ele escolhe este alguém através de um relacionamento de confiança. E também Ele levanta pessoas confiáveis para estar ao lado dessa pessoa, para que elas possam auxiliá-lo. A grande verdade é que toda mulher, toda grande mulher, merece ao seu lado um homem confiável. Todo homem, todo esposo merece uma mulher confiável. Todos os pais merecem filhos confiáveis, e todos os filhos, pais confiáveis. Toda igreja merece pastores confiáveis. Todos os pastores precisam de homens e mulheres que são confiáveis, que mesmo em momentos de dificuldade, eles demonstram o seu caráter. A grande verdade é que momentos como esses, alianças com pessoas confiáveis, é o caminho mais certo para uma vida de segurança debaixo da vontade de Deus. Assim como Deus procura um líder confiável, os líderes também procuram pessoas confiáveis para caminhar com eles. Entenda, Deus sempre colocará pessoas em sua vida, e você também trará pessoas para a sua vida. As pessoas que Deus vai colocar em sua vida são todas confiáveis. As pessoas que você trará podem não ser. Deus coloca pessoas confiáveis na sua vida para lutar as batalhas que você está travando. E Deus escolhe cada uma delas a dedo. Assim como nós também precisamos ser confiáveis diante de Deus, assim como os discípulos receberam de Jesus: o Pai confiou a mim um reino e eu confio a vocês também um reino. Nós também precisamos estar cercados de pessoas que são confiáveis. E a confiança possui um pilar, e esse pilar é a lealdade. E a lealdade é algo que cada dia mais está raro, mais difícil de se encontrar. Muitos homens e mulheres de Deus padecem por estarem cercados de pessoas que
que não são dignas de confiança. São pessoas desleais, que estão sempre dispostas a expor suas fraquezas. E por causa disso, a liderança não consegue desenvolver, por causa disso, a família não consegue ser bem edificada, por causa disso, os seus filhos acabam se desviando do caminho, porque estão sempre cercadas de pessoas que não são dignas de confiança. O Senhor coloca pessoas em sua vida para acreditar em você e para lutar com você as batalhas que Ele tem te entregado. São essas pessoas que vão orar com você. Porque você é confiável e porque você confia no Senhor, o Senhor coloca pessoas confiáveis ao seu lado. Mas todos nós, eu acredito, já tivemos que enfrentar momentos de pessoas que não são dignas de confiança, que se envolveram com a gente, entraram na nossa vida por alguma porta. Com Davi não foi diferente. O mesmo Davi que escreveu o Salmo, que serviu para texto base, ele teve que enfrentar a deslealdade, ele teve que enfrentar relacionamentos que não eram dignos de confiança, e um deles eu quero destacar, o relacionamento que ele tinha com Joabe, o seu general, o segundo homem do reino. Joabe era filho de Zeruia e meia-irmã de Davi, ou seja, Joabe era sobrinho dele. E ele era um homem que alternava momentos de hombridade e momentos de deslealdade. Veja alguns momentos em que Joabe agiu com hombridade, agiu com honra, com dignidade. Ele agiu com nobreza ao tentar pacificar a briga entre o pai e o filho, entre Davi e Absalão. Agiu com nobreza, agradou o coração de Deus, agradou o coração do rei. Quando Davi decidiu pecaminosamente realizar um censo em Israel, demonstrando a sua confiança no seu exército e não em Deus, e ele peca contra Deus, Joabe estava lá para repreender Davi, dizer: Davi, não é o melhor caminho, não faça tal coisa, você vai irritar a Deus. Porque pessoas de confiança, elas são transparentes, elas estão sempre dispostas a dar conselhos, olhando nos olhos, dando palavras de amor, mas sempre mostrando para você o melhor caminho, para que você não entre no caminho errado, e ele fez isso. Joabe também tentou fazer com que Davi não pudesse cometer esse erro, porque senão ele sabia que a nação sofreria demais, e foi o que aconteceu. Ele realiza o censo, então muita gente morre, porque a ira de Deus se lançou sobre a vida e sobre a nação de Israel. Ele alternava momentos de hombridade, de honra, mas ele também tinha seus momentos de deslealdade. E alguma das atitudes desleais de Joabe é que ele mata Absalão, mesmo Davi tendo ordenado que Absalão fosse capturado, mas não assassinado. Uma ordem direta, ele mata o filho do rei. Depois ele apoia Adonias contra Salomão, no momento da sucessão em que Davi morre e Salomão precisa assumir o trono, ele está apoiando Adonias. Ele também mata o general de Adonias, Abner, por vingança, mesmo Davi tendo dito que ele não deveria fazê-lo. E quando ele mata, fica parecendo que Davi conspirou contra Abner, fingindo formar com ele uma aliança e depois pegando ele a traição e o matando. Mas na verdade foi uma atitude independente, desleal, sem confiança nenhuma de Joabe. E Joabe também, um momento de muita dificuldade da nação, ao invés de ele conversar com Davi a respeito de Urias, ele obedece a ordem de Davi, coloca Urias na frente do exército, e Urias é morto por causa de um plano de Davi em associação com Joabe. Alguém que alternava momentos de confiabilidade e momentos de não confiabilidade. Davi, durante muitos momentos, provou ser alguém leal, alguém confiável ao rei. Quando ele vai enfrentar Golias, ele enfrenta sem a mínima necessidade, não era tarefa dele, mas ele se coloca diante da nação dizendo: deixa comigo que eu vou resolver. Então qual é a grande lição que nós aprendemos nesta noite através dessa mensagem? O poder da confiança. Quando você entrega a Deus algo em oração, você precisa aprender a confiar.
Não importa o momento que você está passando, não importa o quanto você está sofrendo, eu sei que está difícil, que as coisas não estão fáceis. Você olha para a despensa da sua casa e você não vê o alimento, você olha para a conta bancária, está no vermelho, e tudo que você pensa é que chegou o seu fim. Mas eu quero dizer para você que ao tempo certo a resposta de Deus virá para você e para a sua família. Não é tempo de demonstrar falta de confiança, não é tempo de desesperar, não é tempo de chutar o balde, dizer que vai desistir de tudo, que vai abandonar tudo por causa do medo que está atingindo a sua vida. É tempo de você demonstrar que confia no Senhor e de que também o Senhor pode confiar em você, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus é confiável e Ele ama se relacionar com pessoas que são confiáveis. Como eu disse antes, Deus jamais deixará você esperando demais, a menos que isso seja benéfico para você e para a sua família. Não queira apressar os ponteiros do relógio do tempo. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a esperar em Deus. O próprio Davi disse no Salmo 71, versículo 1: em Ti, Senhor, eu confio, e não serei envergonhado. Vou repetir: em Ti, Senhor, eu confio, e jamais serei envergonhado. Que convicção! Jamais serei envergonhado. É por isso que Deus confiava a Davi as maiores missões. Isso incomodava Saul, porque era uma confiança recíproca. Davi confiava em Deus e Deus confiava em Davi, que é a base do relacionamento. E toda confiança exige intimidade e comprometimento. Não é hora de retroceder na sua aliança com o Senhor. Não é hora de você entrar em desespero e começar com seus lábios a declarar palavras de derrota, palavras de fracasso, de abandono ou de orfandade. É hora de realmente você declarar a confiança que você tem nesse Deus e saber que Ele tem o controle de tudo. E ainda que a pressão que vem lá de fora sobre a sua vida e sobre a sua família seja muito grande, esse é o momento de você ter a convicção de que maior é quem está contigo do que quem está lá no mundo. Quem está com você é mais forte, é poderoso nas batalhas e vence todas as guerras. A nossa vitória vem do Senhor. Nós não confiamos em carros, nem cavalos. Nós nos gloriamos no Senhor e saber que a nossa vitória vem dEle. É momento de você erguer a sua cabeça, não por você ser alguém suficiente, independente, mas erguer a sua cabeça aos céus e declarar todo o teu amor e a tua confiança a Deus. Não se desespere em tempo de crises, e ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento no campo, ainda que a ovelha, o gado seja roubado, todavia se alegre no Senhor e exulte no Deus da tua salvação. É em momentos como esse de crise que nós estamos vivendo que é o momento de revelarmos quem somos diante de Deus, de revelarmos que somos confiáveis para Deus, de que Ele pode contar com a gente, de que Ele pode confiar com a gente, que apesar de falhos, nós estamos imbuídos nessa missão, em trazer o reino dEle aqui para a terra, em alcançar as vidas, em gerar transformação em toda a sociedade. Então esse é o momento que você deve demonstrar muito mais confiança em Deus, muito mais alegria no Senhor do que medo e desespero. Não é tempo de você andar pelas redes sociais transmitindo notícias ruins. Não é tempo de você estar semeando medo, mas é o momento propício para você semear o evangelho do reino de Deus. É o momento propício de você enviar as boas novas do reino de Deus àqueles que estão temerosos, perdidos, desesperados. E ainda que você tenha sido atingido pelos dardos inflamados do inimigo, esteja nesse momento abatido, mas você não está destruído. Você pode cair até 7 vezes, mas de todas o Senhor teu Deus o levantará. Você tem que colocar a sua confiança no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Seja como os amigos de Daniel, que quando foram lançados na fornalha, disseram: o nosso Deus nos livrará da fornalha, mas se não livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos diante de ti, continuaremos firmes e confiantes no nosso Deus. Então são essas pessoas confiáveis que Deus está entregando o seu reino. Como ele disse aos seus discípulos: assim como o Pai me confiou o reino, eu confio o reino a vocês. A desconfiança destrói todo relacionamento, e a desconfiança é um mal, é um sentimento que nos faz muito mal, e que vai matando todas as coisas boas de dentro de nós. Quanto mais medo e desconfiança nós carregamos em nosso coração, mais o nosso ministério vai minguando, mais nós vamos sofrendo, mais nós vamos diminuindo no mau sentido diante do Senhor. O que o Senhor quer é de homens e mulheres que sejam confiáveis. O que o Senhor quer é que esposos sejam confiáveis, esposas sejam confiáveis, pastores sejam confiáveis, ovelhas sejam confiáveis, patrões sejam confiáveis, colaboradores sejam confiáveis, amigos, possam haver níveis de confiança. A confiança é um poder que nós temos diante de Deus. A confiança é uma ferramenta que nós nunca devemos desprezar. Eu sei que muitas vezes as necessidades da vida nos faz correr atrás de coisas transitórias, mas entenda, confiabilidade é um valor intrínseco ao caráter do homem, de um homem e de uma mulher, de um homem e de uma mulher de Deus. Não é intrínseco a pessoas que são sem Deus e que não possuem a sua palavra na sua vida, mas ela está presente, ela deve estar presente na vida de homens e mulheres que professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser confiáveis com Deus, precisamos ser confiáveis na nossa família, precisamos ser confiáveis na igreja que congregamos, precisamos ser confiáveis no trabalho onde nós desempenhamos as nossas funções. A confiabilidade é uma característica do caráter do homem e de mulher de Deus. Nós precisamos cada vez mais trabalhar isso, cada vez mais valorizar isso. A palavra de Deus não gosta da falsidade, nem da falta de confiança no meio do seu povo. Então todos que nos assistem nesta noite, Deus te faz uma pergunta: você é confiável? Ele pode entregar algo em sua mão com a certeza de que você vai cumprir? Qual é o seu nível também de confiança em Deus? Sabe que quando Deus está te provando e parece que Ele está demorando, não é que Ele está demorando, Ele só está provando a sua confiança nele. Ele tem muitos projetos a realizar aqui na terra. Assim como Jesus orou ao Pai Nosso, Ele disse: venha o teu reino. Esse reino continua vindo, e ele só vem quando a vontade de Deus é feita. E Ele precisa de homens e mulheres que façam a vontade dEle aqui na terra. Ou seja, Ele está buscando você, Ele está buscando a mim, Ele está procurando pessoas que Ele possa confiar um reino, Ele está buscando pessoas que Ele possa confiar vidas, Ele está buscando pessoas que Ele possa confiar o Evangelho. Deus está do céu procurando essas pessoas que são confiáveis por característica e não por simulação. Deus procura pessoas que sejam autênticas, pessoas que sejam verdadeiras, pessoas que estejam patentes diante dele, sem nenhuma máscara, sem nenhuma armadura, completamente transparentes diante dele. Porque os projetos que Ele deseja realizar, Ele quer incluir essas pessoas. E eu creio no fundo do meu coração que você que me ouve nesta noite é uma dessas pessoas que Deus está à procura para entregar em suas mãos, para confiar em suas mãos algo importante. Eu tenho dito a alguns membros, eu vim para o Rio Grande do Sul com uma missão de abrir igreja em cada cidade desse estado. Como eu vou abrir igreja em cada cidade desse estado sozinho? Não, preciso de pessoas ao meu lado, pessoas confiáveis. Imagine você comigo, eu aqui em Viamão, fazendo um casamento, e nós abrimos uma igreja em Gramado, em Canela, e precisa ser realizado um batismo lá. Eu não posso estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Pessoas confiáveis
estarão realizando o batismo enquanto eu faço o casamento. Mas na multiplicação de igrejas, o que nós teremos? Várias igrejas, com várias atividades ao mesmo tempo. As nossas igrejas serão os celeiros dos futuros pastores. As igrejas do Rio Grande do Sul serão o celeiro de futuros obreiros e obreiras, que vão atuar em todo o estado, na abertura de campos, alcançando vidas. O que Deus deseja é encontrar pessoas confiáveis, para um projeto de transformação de famílias. Pense comigo quantos casamentos estão destruídos. Pense comigo quantos relacionamentos de pais e filhos que estão quebrados por esse estado. Imagine comigo quantas famílias estão abaladas, precisando receber o Evangelho, precisando de homens e mulheres que vão representar a Deus nesses lugares. Pense comigo quantas pessoas passando por necessidades. Pense comigo quantas pessoas estão entregues ao vício do alcoolismo, das drogas e qualquer outro vício, precisando receber o Evangelho. Imagine onde estão essas pessoas que vão me ajudar a levar esse Evangelho em todo o nosso estado. Em Viamão, em Porto Alegre, em Canoas, celeiros de obreiros, de homens e mulheres que Deus possa confiar para um grande projeto. E assim como Neemias disse, estou em uma grande obra e não posso descer para conversar fiado, eu estou assim, querido. Não estou descendo do muro. Quem quiser que suba, porque nós temos uma grande obra para realizar e nós não desceremos dela enquanto não concluirmos, para a glória do nome do Senhor, aleluia. E a pergunta que eu deixo é: você é uma pessoa confiável? Sua esposa pode confiar em você? Seu esposo pode confiar em você? Seus filhos, seus pais, seus pastores, seus líderes, seus irmãos, sua igreja pode confiar em você? Uma mensagem como essa não visa diminuir ninguém, mas sim despertar você para o que Deus quer fazer ainda dentro dos próximos 5, 10 anos. Grandes coisas Deus tem para realizar no nosso meio, e Ele está procurando pessoas que entendam o poder da confiança. Você confia em Deus? Essa é a melhor hora de você demonstrar. Você é confiável? Esse é o melhor momento para você demonstrar. Momentos de dificuldades, de crise, de pressão, quando alguns, como Saul, espanam, se desesperam e perdem a promessa, outros, como Davi, despontam, se revelam, batem no peito e dizem assim para o Senhor: conta comigo, Deus, eu vou lutar nessa batalha, pode contar comigo. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Quero convidar os que estão presentes a ficar em pé, e você que está na sua casa também, você pode ficar em pé para essa oração que eu quero fazer com você. A realidade é que o grande sabotador dos relacionamentos entre nós e Deus, entre nós e as pessoas, é a desconfiança. É quando nós não aprendemos a confiar. E conquistar confiança de Deus é questão chave no reino de Deus. Conquistar a confiança de Deus é questão chave para quem quer entrar no reino de Deus. Coloque a mão no teu coração nesse momento, por gentileza. Quero orar com você. Eu quero orar com você porque você nessa noite está chegando a uma compreensão importantíssima de um valor espiritual, um valor moral, que é importantíssimo, porque quando há confiança, tudo flui com mais rapidez. Quando há confiança, cada projeto anda na velocidade da confiança.
Lembre-se disso. Cada projeto anda na velocidade da confiança. Quanto mais rápido haver confiança, mais rápido haverá intimidade, mais rápido haverá frutos dos relacionamentos e do trabalho. Você está elevado seu pensamento a Deus agora, sua mente a Deus. E esse é o momento de você falar com Ele a respeito disso, a respeito do quanto você confia nele, principalmente nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de pressão. Mas também é o momento de você falar o quanto Ele pode confiar em você, o quanto você pode se entregar a Ele. Confiar não porque você é perfeito, não porque você é perfeita, mas porque você está determinado, determinada a viver os sonhos de Deus nesta terra. Pai, nós apresentamos as vidas, as famílias, nós repreendemos todo espírito de desconfiança no casamento, que tem gerado crise no relacionamento conjugal. Nós repreendemos todo espírito de desconfiança também, Senhor, na família, que tem gerado crises, brigas, discussões. Nós repreendemos no meio da tua igreja, no seio da tua igreja, todo espírito de desconfiança, de dúvida em relação ao Senhor, em relação também uns aos outros. Para uma grande obra é necessário que haja homens e mulheres confiáveis. O Senhor tem rejeitado os Saúls dessa geração e tem levantado os Davis dessa geração. Que nós possamos ser achados como Davi, alguém que é digno da tua confiança para o Senhor entregar o teu reino, para que o Senhor possa entregar o Evangelho, para que o Senhor possa confiar vidas, almas, casamentos, famílias. Que esta igreja seja achada digna da tua confiança, ó Pai, para que as famílias possam encontrar nela aqui um porto seguro, um lugar seguro, uma rocha firme, para que ela e a sua família esteja posicionada no centro da tua vontade, Pai. A nossa oração é que nós que estamos aqui, nós que já estamos aqui, fazemos parte, possamos ser achados por Ti, Pai. Que não haja os Saúls no nosso meio, mas que haja, Senhor, os Davis, aqueles e aquelas que são segundo o teu coração, e que o Senhor pode confiar a tua obra, que o Senhor pode confiar as tuas posses. Quem é o servo, pois, fiel e prudente, a quem o Senhor confiou todas as coisas? Que nós possamos ser esses servos, ó Pai, porque nós não nos gloriamos da nossa sabedoria, nós não nos gloriamos da nossa inteligência, nós não nos gloriamos da nossa riqueza, nem da nossa força. Nós gloriamos no Senhor e no seu poder, e saber que o Senhor faz justiça e juízo na terra. A nossa esperança está em Ti, Pai. Toda a nossa confiança está no Senhor. Não há outro Deus que nós servimos, não há outro que nós buscamos, não há outro que nós confiamos. Nós não fazemos menção de nenhum outro, a não ser ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A nossa esperança está em Ti, da nossa família está em Ti, porque nós temos o Senhor como nosso escudo, como a nossa fortaleza, o socorro bem presente em tempos de angústia. Nós esperamos confiadamente no Senhor e cremos que do Senhor virá o nosso socorro. Se você crê nisso, diga amém. Então dê uma salva de palmas a Ele, porque a Ele a honra, a glória e o louvor seja dado a Ele, aleluia, e o poder, aleluia.